Olá, você que se liga na programação da TV Beltrão, seja muito bem-vindo a mais um Associativismo e Cooperativismo. Hoje a nossa entrevista é com o produtor cultural e musical aqui de Francisco Beltrão, o Gabriel Elvas, e nós vamos conversar um pouco sobre a profissionalização do setor musical aqui no nosso município e também sobre como as medidas de combate ao coronavírus estão afetando a classe artística, não só aqui do nosso município, mas também de todo o Brasil. O nosso programa vai ao ar logo após o intervalo. Fique conosco. Somos a Belmar. Nosso compromisso é com o cliente. Trabalhamos para ser o melhor em atendimento e qualidade nos produtos. Aqui você encontra uma grande variedade de utilidades domésticas para a sua casa, bem como linha hotelaria para restaurantes, bares e lanchonetes. Espaço amplo e estacionamento próprio para garantir maior conforto durante suas compras. Disponibilizamos o serviço Lista Presentes para casamento, chá, casa nova, cozinha e bar. Belmar, tudo para você. Olá, eu sou o Williams da HS Consórcio. Nós vamos estar aqui juntos apresentando alguns planos para você realizar seus sonhos através da meia parcela até contemplação. O nosso escritório fica na Rua Antonina, 795, em frente a Pio 10 Materiais de Construção. Temos planos variáveis para você trocar de carro ou comprar seu imóvel sem juros. Nós estamos dando início a mais um Associativismo e Cooperativismo aqui pela TV Beltrão, programa que toda semana leva até você, telespectador, um pouco da atuação de ONGs, grupos organizados, cooperativas, associações e sindicatos, não só aqui de Beltrão, mas também de todo o sudoeste do Paraná. Nesta semana, o nosso entrevistado é o Gabriel Elvas, ele que é produtor cultural, produtor musical aqui no nosso município, né? Tá já há um bom tempo aqui em Beltrão, né, Gabriel? E aí a gente vai falar um pouco sobre o cenário cultural e também como que a pandemia, né, de coronavírus está afetando esse setor que eu acredito que, se não é o mais afetado, um dos mais afetados aí com toda essa crise, medidas de isolamento, né, em virtude da prevenção à Covid-19. Gabriel, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa e eu queria que você explicasse um pouco, você até pouco tempo atrás era vinculado, né, à Ordem dos Músicos do Brasil, era aliás o representante, o presidente da Ordem aqui no estado do Paraná, né, teve que se afastar das funções. Eu queria que você explicasse um pouco como que funciona a Ordem, por que ela existe e qual que é o papel da Ordem aqui no cenário cultural do Brasil. Obrigado, gostaria de agradecer ao convite. A Ordem, assim, ela tem um histórico um pouco ruim, vamos dizer assim. Foi uma instituição criada pelo ex-presidente Juscelino Kubitschek, né, em 1960, e nesse decorrer, a Ordem ela ficou com um único presidente durante quase 40 anos. Então nós tivemos um presidente federal que infelizmente houve uma ditadura dentro dessa autarquia federal tão importante, porque a Ordem dos Músicos é que regulamenta a profissão músico, né? Só fazer aqui um adendo, as pessoas elas não sabem que a música é uma profissão, né? Ainda tem esse, vamos dizer, Muita gente encara como um hobby, né? Como hobby, exatamente. A profissão dele é outra e ele é músico no final de semana. Exatamente. E essa não é a realidade, né? A Ordem dos Músicos, ela é um conselho de classe federal,
espalhada por todo o território nacional. Ela é o mesmo patamar do Conselho de Medicina, né, da Ordem dos Advogados. Então, a nossa profissão músico, ela é regulamentada. Mas, infelizmente, a gente teve esse problema dessa questão de um único presidente ficar tanto tempo no poder. Então, durante esse histórico, né, a gente teve muitos músicos perseguidos. Antigamente, a Ordem tinha, que a gente chama de delegados, hoje não existe mais isso. Então, de 5 anos para cá, houve uma grande reformulação na Ordem dos Músicos do Brasil. E há 2 anos e meio eu havia assumido a presidência aqui no estado do Paraná. Começamos a fazer um trabalho totalmente diferente, um trabalho para favorecer os músicos, porque uma coisa importante, quando acontece algo, é difícil o músico, a pessoa física, tentar ir buscar os seus direitos, tentar recorrer de alguma forma. Então, se você tem uma entidade para fazer isso, as coisas facilitam. É até importante hoje eu dizer aqui, que aqui no Paraná, muitos músicos, nós já garantimos a aposentadoria deles. Porque através da autarquia federal, a gente consegue ver o músico recolher os seus direitos previdenciários, né, o trabalho que ele efetuou. Então, tudo isso fica documentado e registrado. Então, essa é uma das importâncias da ordem. Né? E é uma dificuldade, né? Porque ainda tem muita gente que eu acho que é uma questão cultural, não valoriza a profissão, né? Exatamente, exatamente. E assim, fugindo até um pouco só da questão música, questão ordem, eu acho que as pessoas precisam ver a indústria, né? Normalmente as pessoas falam entretenimento, eu gosto de chamar de indústria do entretenimento. Porque tudo nós temos, por exemplo, a música, nós temos as artes cênicas, né? Em rodas assim de amigos eu costumo dizer, o poder público às vezes ele foca muito a questão, né, da indústria, do chão de fábrica, mas vamos pensar assim, a empresa X, ela cria um produto, então ela criou o produto, então ela precisa do quê? De uma mente criativa, ela precisa dessa indústria cultural para desenvolver isso como uma obra de arte. Depois ela precisa de fazer o marketing disso. Então o marketing disso vai incluir música, fundo musical, vai incluir jingles, vai precisar do ator, vai precisar do dançarino. Então uma coisa está atrelada à outra, não existe uma potencialização de vendas sem essa indústria do entretenimento e essa indústria cultural, que eu gosto de utilizar esse nome, né, como indústria musical. A gente pode estar falando hoje dos streamings, tudo o valor econômico que a música gera. Então tudo isso é importante e a entidade, ela por trás, ela fortalece isso, né, para dar garantia para esse músico ele ter essa segurança, né? No caso da arte cênica também ela tem ali o SATED, que no caso é um sindicato, mas um músico ele tem o conselho de classe. É um setor bilionário já, bilionário, no nosso país. Exatamente, inclusive o setor cultural hoje no Brasil, ele representa 2,7% do PIB. Então nós estamos falando de mais de 10 bilhões de reais gerados em impostos diretos. Então poucas pessoas sabem disso. Em empresas culturais a gente tem mais de 200 mil empresas no país. Se tratando de músicos, né, inclusive foi uma fala do maestro João Carlos Martins, o super maestro, que nós temos 8 milhões de músicos no Brasil. Então é uma força muito grande, né? Inclusive, eu vou falar algo aqui que pode ser um pouco redundante, mas eu acho que é importante, né, as pessoas que estão nos assistindo entender. E é uma coisa às vezes que me deixa um pouco triste também como músico, como artista, porque as pessoas elas escutam a música, mas elas não enxergam o músico. Então, quando você vai assistir um filme, tem uma trilha sonora. Músicos gravaram aquilo ali. Né? Na música a gente tem vários setores. Então, tem músico de estúdio, nós temos os músicos sideman. Sideman é o que acompanha artistas famosos, que toca para artistas famosos. Então, nós temos os produtores de jingle. A gente tem vários setores. Então, você vai assistir um filme, tem a música lá de fundo. Você vai assistir uma novela, tem a música. Você vai para um teatro, tem a música. Você vai num festival de dança, não tem como ter um festival de dança sem música. Mas as pessoas estão escutando essa música, mas elas não estão enxergando a peça fundamental que precisa ser valorizada,
que é o músico que fez aquele trabalho, o músico que gastou horas, porque aqui nós estamos falando de um produto intelectual intangível, né? Então você não pega nele, mas ele está sendo criado. Então são muitas mentes estão ali pensando em arranjos, é super complexo, né? Às vezes o pessoal pensa, vamos naquela roda, vamos tocar um violãozinho, é muito acima disso, né? Então, precisa de muito estudo, inclusive, né? Muito estudo, muito, porque a música ela é pura matemática. Então, quando a gente vai estudar teoria musical, a gente faz muito cálculos para gerar escalas, para gerar campos harmônicos. Eu poderia ficar aqui horas falando sobre teoria musical. E o que é mais interessante nisso é que toda essa teoria que a gente faz no papel, isso gera um som. Então, é uma coisa assim magnífica. O Albert Einstein mesmo falava muito sobre isso. Ele tocava muito violino antes das suas pesquisas, poucas pessoas sabem disso, mas ele passava aquele momento tocando violino, ele recarregava as suas energias e aí sim para continuar os seus cálculos, as suas teorias. Gabriel, e aí a profissionalização, acho, e a valorização de todo o setor, ela necessariamente também passa pela ordem, né? O trabalho que a ordem vem realizando agora mais próxima da base, dá para se dizer assim. Com certeza, a ordem ela vem fazendo essas políticas culturais, a gente foca muito na questão do governo estadual, governo federal, né, governos municipais também. Inclusive eu preciso destacar a importância de Francisco Beltrão nisso. Eu acompanho diversos municípios aqui no nosso estado e eu vejo que Beltrão está um passo à frente. Essa administração atual ela olha para a cultura com esse valor econômico, vamos dizer assim. Então, a gente teve até quero citar aqui, a gente teve o festival de rock, né, os últimos 3 anos, que eu fui o idealizador pelo Departamento de Cultura. No último, a gente reuniu mais de 12 mil pessoas. Eu recebo e-mails de gente do Brasil inteiro querendo tocar em Francisco Beltrão. Isso é uma coisa, né, Francisco Beltrão é a minha cidade do coração. Eu estou aqui há quase 20 anos, tenho um amor aqui por essa cidade. E ver as bandas de outros lugares querendo tocar, querendo conhecer a cidade, saber sobre o evento. Então, esse olhar aqui em Beltrão foi importante para essa questão. Tanto o Beltrão Rock Culture, né, quanto a Semana da Farroupilha, que também muito forte, bandas fortes, né, vem gerando valor econômico também na questão do turismo, porque uma coisa está atrelada à outra, isso também é bem importante. Tem todo um ciclo, né? Tem todo um ciclo, né? Exatamente. Tem todo um ciclo, tem toda essa cadeia produtiva que a gente chama, né? Então é importante destacar Francisco Beltrão hoje a nível estadual com essa questão do fortalecimento cultural. Inclusive esse nosso evento de rock é considerado um dos maiores do Paraná. Então é super gratificante, eu fico feliz. Ok. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos na sequência com o associativismo e cooperativismo. Fique conosco. Para pensar. O seu futuro tem preço? Por barato não sai caro. Mude. Escolha a graduação à distância Uninter. Aqui você estuda com o melhor conteúdo via celular e notebook e aprende a aplicar a teoria de verdade, com livros e kits práticos grátis. Tudo isso para você chegar com mais preparo no mercado de trabalho. Acesse já uninter.com e inscreva-se. Graduação à distância Uninter. Tá na hora de mudar. Vence a mudança. Uninter.com. Avenida General Osório, número 20, 355-7350. Olá, eu sou Williams da HS Consórcio. Nós vamos estar aqui juntos apresentando alguns planos
para você realizar seus sonhos através da meia parcela até contemplação. O nosso escritório fica na Rua Antonina, 795, em frente a Pio 10 Materiais de Construção. Temos planos variáveis para você trocar de carro ou comprar seu imóvel sem juros. Somos a Belmar. Nosso compromisso é com o cliente. Trabalhamos para ser o melhor em atendimento e qualidade nos produtos. Aqui você encontra uma grande variedade de utilidades domésticas para a sua casa, bem como unir hotelaria para restaurantes, bares e lanchonetes. Espaço amplo e estacionamento próprio para garantir maior conforto durante suas compras. Disponibilizamos o serviço Lista Presentes para casamento, chá, casa nova, cozinha e bar. Belmar, tudo para você. Quero convidar você para vir na André Luiz Veículos, loja Destaque Francisco Beltrão, destaque do ano, destaque do bom carro, garantia, procedência, segurança. Venha falar com a André, da André Luiz Veículos, Rua Romeu Laro Vergman, 1018 Francisco Beltrão. O telefone está na tela, ligue, confira ou entre no nosso site www.andreluizveículos.com.br. Venha fazer parte dessa grande história Francisco Beltrão. André Veículos, você conhece, você confia. Promoção Afubra 65 anos. A cada R$400 em compras, você ganha um cupom para concorrer uma Amarok e um T-Cross 0 km. Afubra 65 anos com você. Nós estamos de volta com o associativismo e cooperativismo aqui pela TV Beltrão e nesta semana o nosso entrevistado é o Gabriel Elvas, ele que é produtor cultural e musical aqui no nosso município. A gente está conversando um pouco, né, sobre o trabalho da Ordem dos Músicos do Paraná, o qual o Gabriel presidiu até algumas semanas atrás, sobre a valorização da categoria e agora também vamos falar um pouco sobre como que a crise do coronavírus está afetando, né, todo o setor cultural do modo geral, né, Gabriel? Queria que você comentasse um pouco como que o pessoal está se virando, né? Quais são as alternativas nesse momento em que não tem show, não tem teatro, enfim, todo mundo em casa. Como que o pessoal está se virando nesse momento de pandemia? Olha só, nós estamos vivendo um momento muito triste. Eu creio que nesse nosso setor cultural, né, não vou falar só da música, é o momento mais triste, eu acho que, da história que nós estamos vivendo. Porque a nossa área ela foi a primeira a ser afetada, a primeira a parar e, infelizmente, com certeza ela vai ser a última a voltar, porque a gente precisa do público, né? Aquele carinho do público, aquela troca de energia com o público, aquela emoção. Então, infelizmente, a gente sentiu muito essa questão. E relacionado ao valor econômico disso, ao valor de trabalho, também está sendo muito complicado. Muito, principalmente porque os artistas, eu creio que a maioria deles, não vou generalizar, mas a maioria foi pega de surpresa. Porque quando você fala em artista, ele se concentra muito na parte da arte, né? Então o músico, por exemplo, ele se concentra muito no que ele vai compor, no show que ele vai executar. Ele não está muito preocupado na questão administrativa para se proteger nessa questão, né? Então a gente tem muito isso, a gente, né, tira um pé do chão e fica naquela visão da arte. Então veio esse problema agora do Covid e estamos numa situação muito difícil. E eu até quero enfatizar que não é só os artistas, não é só os músicos, os dançarinos, os atores. Tem uma outra turma que é muito importante para que tudo aconteça. Então nós temos os técnicos de som que estão sofrendo muito. Nós temos os holds, para quem não sabe o que é hold, são aqueles carregadores que montam toda aquela estrutura. Então você imagina a quantidade, né? Você vai fazer um evento, né? Eu posso citar aqui, por exemplo, a Expobel. Imagine quantos trabalhadores para criar toda aquela estrutura daquele palco. Então, assim, infelizmente, são diversos, dentro do setor cultural tem diversos segmentos e todos esses segmentos estão sendo bem afetados.
né? A gente tem relatos aí de músicos passando necessidade, e uma coisa importante, até que a gente pode estar levantando aqui no programa, a gente está percebendo hoje no Brasil essa quantidade de lives, é uma coisa muito importante, os músicos estão se doando. Aqui em Beltrão a gente tem arrecadações de 4, 5 toneladas, né? Cada empresa fazendo ali a sua live, arrecadando para ajudar as pessoas. Mas eu faço um apelo que essas empresas, né, esses contratantes, que eles foquem também na necessidade dessa doação, ir para a família dos músicos, ir para a família dos artistas, ajudar também, porque eles estão ali se doando, né, fazendo as suas lives para ajudar o próximo. Mas eu faço esse apelo para que eles também possam ser ajudados com essas lives, com essas arrecadações, com essa, né, essa nova tecnologia que está vindo. Então, a gente precisa hoje, né, numa crise dessa, a gente tem que aprender a se reinventar, a gente pensar no futuro. Na verdade, do setor cultural, a gente já vem tendo um alerta com o avanço da tecnologia já há algum tempo. Então, muitos setores da cultura, a máquina começou a substituir. Então, eu não vou dizer que isso é ruim, mas também não posso dizer que isso é 100% bom. Mas a gente já devia, né, nós devíamos já estar preparados para essa questão dessa tecnologia avançada. Né? Posso dar um exemplo da questão da indústria 4.0. Então, nós estamos entrando na indústria 4.0, dessa tecnologia artificial, né, e do sistema 5G. Então, hoje nós temos o quê? Nós vamos gravar uma música, nós vamos lançar um disco, todas são plataformas de streaming. O retorno dessas plataformas é muito pouco para o músico. Então, assim, poderia ficar, a gente não tem muito tempo, né, mas eu poderia ficar muito tempo falando sobre isso. E, de repente, vem uma pandemia que traz a gente para dentro dessa tecnologia que a gente já estava tendo uma briga, né? Eu citei antes ali no nosso bloco a questão de músicos de estúdio que fazem gravação. A máquina substituiu muito hoje, né? Antigamente você precisaria de um baterista para gravar e você escutar, ele montar todo o seu instrumento. Hoje vai lá no computador, grava a sua bateria. Então, né, o músico infelizmente já começa a perder espaço. Com essa questão da pandemia, isso foi um outro baque que a gente tomou. Então, eu creio que pensando para frente, pensando nas novas propostas, o músico ele vai ter que tentar se adaptar com essa forma física e essa forma híbrida, né? Essa mistura a gente se reinventar dentro dessa mistura da tecnologia, do virtual com o físico. Eu acho que a gente precisa se achar nisso para poder voltar a respirar, né? E aí, nesse momento de pandemia, também entidades, né, de defesa aí da categoria se mobilizaram para um auxílio diferenciado, visto que é uma situação atípica, né, principalmente não só para os músicos, para toda a classe artística. Você, inclusive, participou, né, dessa mobilização. Como é que foi? Sim, participamos da mobilização federal, tivemos uma aprovação, né, se eu não me engano, foram 2 bilhões de reais para a classe artística pelo governo federal, passou na Câmara de Deputados, agora vai para o Senado a votação. Então isso também é uma grande conquista, esperamos que dê certo, né, essa questão federal. A gente tem a ajuda estadual também, eu participei da reunião com o vice-governador e eu queria aproveitar esse gancho e passar uma outra informação que também nos pegou desprevenido, que é a questão dos editais. Tanto no sistema federal quanto no sistema estadual, toda essa ajuda do poder público aos artistas, elas vão passar por editais. Mas a maioria dos nossos artistas, eles não estão preparados para editais. Eles não sabem como preencher, eles não sabem um formulário. Então, quando eu estive presente nessa reunião virtual com o vice-governador, essa foi a minha fala. Inclusive, o pessoal da capital ali, Curitiba, ficou um pouco chateado comigo, porque a minha reclamação foi essa, que esses editais, eles permanecem muito na capital. Porque na capital as pessoas estão mais acostumadas a lidar com esses formulários, como preencher isso para ter acesso a esse recurso, né? Então a minha fala foi isso, porque
Nós no Paraná nós temos o Profice. O Profice é a nossa lei Rouanet do Estado. A última, há 2 anos atrás, foi destinado 30 milhões por essa lei. Só que a maior parte disso se concentrou na capital. Por quê? Porque nós do interior temos mais dificuldades com essas questões de editais. Eu mesmo tenho dificuldade com essas questões de editais e eu disse sobre isso. E como é um projeto estadual, então ele precisa ter essa distribuição de uma maneira correta. E sem trave, sem burocracia, né? Exatamente. Então a gente, eu foco muito nisso. Claro que a gente sabe que tem muita burocracia da questão do poder público, é complexo a situação, mas a gente precisa hoje na pandemia, como você disse, simplificar isso. Que não venha só aquela ajuda como as pessoas estão tendo ali dos R$600, que é muito importante, mas que o músico, que o artista, que o setor cultural, eles possam ter acesso a esse benefício também. O desafio é sobreviver a esse momento para que quando tudo se normalizar, poder voltar à atividade aí, que eu acho que o pessoal está ansiado aí para ir num show e agora mais do que nunca, sentindo falta da classe artística e desse contato mais direto, com músicos, com artistas de uma forma geral, Exatamente. Olha, gente, nós vamos nos encaminhando já para o final do nosso programa. Eu agradeço aqui a participação do Gabriel Elvas, ele que é produtor musical e cultural aqui em Francisco Beltrão, também ligado até bem pouco tempo atrás à Ordem dos Músicos do Brasil, a subseção aqui do Paraná, E o associativismo e cooperativismo desta semana vai ficando por aqui. Eu agradeço a presença de você, telespectador que nos acompanhou, e lembro, o nosso programa vai ao ar todo sábado ao 12:30 e a reprise é na quarta-feira às 20 horas. Um forte abraço e até a próxima. Tudo bem, amigo e amiga? Eu sou Williams da HS Consórcios Francisco Beltrão. Se você ainda não conseguiu comprar sua casa, a hora é agora. Com a metade da parcela, você pode programar a compra do seu imóvel sem pagar juros. Nós temos planos hoje para comprar a sua casa a partir de R$615 por mês, uma carta de crédito de R$180 mil. Imagine você pode comprar um lote de R$80 mil a partir de R$273 por mês. A metade da parcela até a contemplação. Compra de carro ou moto, uma caminhonete, um ônibus, um caminhão com HS Consórcios. Nós temos planos hoje com a metade da parcela a partir de R$200 por mês com carta de crédito de R$36.400. Com a HS Consórcio você não paga juro e programa compra sem sofrer. Vale a pena nos visitar. Nosso escritório é na Rua Antonina, 795, em frente a Pio 10. Nosso telefone é 46-3524-4796 ou 999-24-0920. HS Consórcio. Realiza teu sonho e você só paga metade da parcela. Uma boa noite de sono é fundamental para as funções biológicas. Você que acorda cansado, dolorido, o problema pode ser o seu colchão. A Eco7 fabrica colchões com qualidade e tecnologia. Previne e auxilia o tratamento de dores, inflamações e más circulações. Entre em contato com Marcelo Colchões, distribuidor autorizado. Fone 46-99936-8182 ou 99941-0072. Olá, sou André da André Luiz Veículos, André Luiz Imóveis. Faça uma visita na loja. Vai com o tempo e veja a nossa estrutura. Loja de 15 anos no mercado. Hoje eu quero falar de cliente. Como nós trabalhamos com o nosso cliente? Nós trabalhamos com uma firmeza, mas nós temos uma rocha, um aprendizado de Deus para também trabalhar. Ah, mas o que tem a ver Deus com o trabalho? Opa, aí que tá. Se você for uma pessoa determinada, uma pessoa justa, uma pessoa de confiança, a sua empresa, com o diretor que é o Deus, você, uma ovelha, fazendo o correto, fazendo certo, quantas crises, quantas pandemias, quantas coisas você vai passar? Muitas. Ah, André, mas como é que você está hoje? Eu estou em paz. Eu estou aprendendo que ao mesmo tempo quando vem a crise, é uma faculdade nova que vai me modelar, para mim trabalhar e dar sequência. O dia de amanhã eu não sei aonde estarei,
mas eu creio que Deus vai suprir minhas necessidades. Meu irmão e minha irmã, meu cliente e minha cliente, hoje eu falo para vocês que me conhecem, vocês já sabem como eu sou. Isso vem de Deus. A minha família me criou, a minha família me ensinou e falou para mim um dia: Deus te deu a vida. Eu agradeço todos os dias. Faça o certo, faça o correto e continue. Então eu falo para ti, para nós caminharmos e passarmos esse grande problema global, primeiro lugar é fé. Segundo lugar, aprenda a fazer mudanças na sua vida. E terceiro lugar, confia. Deus está aqui para te estruturar. Então não pare. Quando acontece uma questão dessa, você tem que saber que algo novo sairá. Fechará uma porta, mas abrirá várias janelas, ou a portas maiores ainda. A sua fé levará aonde você quiser, mas a fé, caminho com Jesus, levará ao sucesso. Deus te ama tanto que Ele te deu a vida. E agora Ele quer que você continue, mas vivendo em fé, em oração e bem com seus irmãos. Lembre dos seus irmãos. É hora de gratidão, mas é hora de também ajudar. Então Deus abençoe a todos e lembre dos seus irmãos numa hora dessa. Deus te ama e eu também. Pensando em economia? Que tal ser autossustentável em energia e economizar até 95% na fatura? Com a Espectro Energia Solar, você utiliza fonte de energia limpa e inesgotável. Os painéis fotovoltaicos proporcionam economia, qualidade, segurança e ainda protegem o meio ambiente. Energia solar, a energia do presente. Espectro Energia Solar em Marmeleiro, na Dambros e Piva 964. Chame um representante. 3525-2732. Promoção Afubra 65 anos. A cada R$400 em compras, você ganha um cupom para concorrer uma Amarok e um T-Cross 0 km. Afubra 65 anos com você.